Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Quanto tempo, né, irmãos, que a gente ficou sem trazer uma palavra, mas estamos de volta com o quadro Alimentando a Alma com a Palavra de Deus. E nessa noite a gente vai meditar junto na Palavra de Deus mais uma vez. E tenho certeza que a Palavra de Deus hoje, através dela nós iremos aprender algo da parte do Senhor. Vamos receber uma mensagem poderosa da parte dele. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo 12, que diz assim: E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Amém, irmãos? Esta foi a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração por esses dias, e eu estive meditando nesta palavra. A palavra nos diz aqui, irmãos, no seu versículo 1 em diante, que Jesus, acabando de dar instruções aos seus discípulos, acabando de dar os conselhos aos seus discípulos, ele partiu para pregar na cidade deles, pregar e ensinar. Jesus foi para a cidade deles pregar e ensinar a palavra, logo após dar as instruções aos seus discípulos. E naqueles dias João Batista, ele estava encarcerado, estava no cárcere, preso. Porque quando a gente fala a verdade, né, irmãos, por ter falado a verdade, ele estava ali naquela situação. Por ter pregado a verdade, por ser homem de Deus, profeta de Deus, João Batista agora estava na prisão. A palavra de Deus nos diz que naqueles dias João Batista estava no cárcere. E não convém entrar no detalhe, né, irmãos, porque o que eu quero falar hoje é sobre o reino do céu ser tomado à força. Sobre esse versículo, o que significa, o que representa esse versículo, qual que é o verdadeiro sentido dele, para a gente meditar junto hoje e aprender, irmãos. Amém? Então, irmão, daqueles dias João estava no cárcere. E o que aconteceu? Ele ficou sabendo, ele ouviu falar de Cristo. Ele ouviu falar que Jesus estava operando. Ele ouviu falar que Jesus estava curando. Ele ouviu falar que Jesus estava fazendo maravilhas. E o que ele faz, João Batista? Ele pega 2 dos seus discípulos e manda que esses 2 discípulos vão até Jesus para perguntar algo para Jesus. Isso que me chamou a atenção. João Batista nesse momento estava em dúvida, porque ele manda 2 discípulos até Jesus para quê? Para que eles perguntem para Jesus se Jesus seria aquele que eles estavam esperando vir, ou eles deveriam esperar por outro. E Jesus sabiamente responde, dizendo para os 2 discípulos falar para João: fala para João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Fala para João que os cegos estão vendo. Fala para João que os coxos agora andam. Fala para João que os leprosos estão sendo purificados e não precisam mais ficar no leprosário. Fala para João que os surdos agora estão ouvindo. Fala para João que os mortos, os funerais agora estão sendo cancelados. Por quê? Porque Jesus está ressuscitando. Porque eu estou, né? Era Jesus dizendo. Jesus estava ressuscitando. Fala para João que o evangelho está sendo anunciado aos pobres. E fala para ele também que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Essas foram as palavras de Jesus, dizendo aos 2 discípulos para dizer para João. Irmãos, o João Batista é aquele que veio para preparar o caminho, né, irmãos? Ele veio para preparar o caminho para Cristo. E no versículo 7 em diante, depois que os 2 discípulos de João partiram, Jesus começou a testificar e falar de João Batista, né? Ele começou a falar quem seria este homem. E no versículo 10, Jesus confirma que ele
era aquele que o profeta profetizou lá atrás, que viria para preparar o caminho para ele. Então João Batista, irmão, ele veio para preparar o caminho para Jesus. João Batista, ele veio para preparar o caminho para Jesus. Amados irmãos, o que me chama a atenção é que João Batista era filho de Zacarias, e Zacarias era sumo sacerdote. Então, pela ordem, né, o seu filho, João Batista, seria o seu sucessor. Mas não foi isso que aconteceu, não foi da permissão de Deus. Deus não permitiu que João Batista fosse igual ao seu pai, mas João Batista foi profeta no deserto. Então Deus tirou João Batista de cena, irmãos, para usar ele lá no deserto. Aleluia! Deus tirou João Batista de cena para usar ele no deserto, num lugar que, pela lógica, jamais a gente imaginaria que ia acontecer isto, né, irmãos? Que lá no deserto Deus usar alguém. Não sabe o que aconteceu? Vou explicar. As sinagogas começaram a ficar vazias. Aleluia. Porque quando não tem palavra, quando não tem homem de Deus, as sinagogas elas ficam vazias. Abrindo parênteses, irmãos, o nosso dia não é diferente. Se não tiver homem de Deus, palavra de Deus, irmãos, as sinagogas vaziam. E o que aconteceu, irmãos? As sinagogas ficou vazia, e lá no deserto, o que aconteceu? O povo deixou de ir na sinagoga para ir lá no deserto ouvir Deus falar. Aleluia. Irmãos, João não estava na sinagoga, mas estava no deserto sendo profeta. E quando o homem é de Deus, irmãos, quando o homem fala a verdade, quando o homem pega aquilo que Deus quer, as pessoas vêm até ele. E foi o que aconteceu com João Batista, irmão. Tentaram tirar João Batista de cena, mas lá no deserto ele foi homem de Deus, foi profeta de Deus, e lá Deus usou ele poderosamente, irmãos. Todos nós sabemos dos feitos de João, né? Com muita autoridade, com muita ousadia, esse homem anunciava o reino dos céus. Aleluia. E Jesus estava falando dele agora, ó. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Aleluia. Então, irmãos, no versículo 12 chegamos aonde que eu quero. No versículo 12 aqui, irmãos, fala que se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. E a impressão que dá é que os nossos esforços, nossos sacrifícios, aquilo que a gente dedica vai nos salvar. E não é bem assim, irmãos. O que nós o que a gente fazemos, a oração, o jejum, o tempo que dedicamos para Deus, isso conta sim, mas isso por si não salva a gente. Somos salvos pela graça, né? Somos salvos pela graça, o favor imerecido, irmãos. Então, irmãos, a gente tem que se esforçar para ir no reino do céu? Tem que se esforçar. Mas a gente não pode acreditar que o nosso esforço por si, ele vai salvar a gente. Não. Quem salva é a graça, o favor imerecido. E eu provo isso na versão NTLH. Esse versículo 12 está escrito assim, ó. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-los. Entendeu o verdadeiro sentido, então, irmão, dessa palavra? O verdadeiro sentido dessa palavra é que o reino do céu tem sido atacado com violência, e pessoas violentas tentam conquistá-lo. Lembra de Isaías, irmãos? Lembra dos profetas lá atrás? Lembra dos discípulos? Todos eles, irmão, por causa do reino dos céus, boa parte deles morreram e foram violentados. Por exemplo, Isaías foi cerrado ao meio, irmãos. Estevão foi apedrejado. Tiago foi morto à espada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Jesus foi crucificado. Então, irmãos, essa palavra está falando que o reino do céu tem sido atacado com violência, e pessoas violentas tentam conquistá-lo. Irmãos, servir a Jesus não é fácil.
A gente olha para os profetas, o quanto eles sofreram. A gente olha para os discípulos, o quanto eles sofreram. A gente olha para Cristo, o quanto eles sofreram. Porque o inimigo tenta de uma maneira ou de outra impedir, irmão, que o reino do céu seja anunciado. Mas eu tenho uma notícia, irmão. Está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então o inimigo, por mais que ele tente, ele nunca vai conseguir, irmão, parar. Aleluia. E é que a gente anuncie o reino dos céus. Repare, irmão, pararam João Batista, cortaram sua cabeça, mataram João Batista. Imagina eu conjecturando aqui. Pensa, vamos conjecturar agora. João Batista lá no deserto, o povo deixando as sinagogas para ir para onde? Para ver João lá no deserto. Isso, creio eu, que começou a incomodar os pastores grandão daquela época, né? Começou a incomodar, irmãos. Quando o pequeno começa a ser usado, irmão, e começa a incomodar os grandes. E o que aconteceu? As sinagogas começaram a ficar vazias. E o que aconteceu lá no deserto? O povo foi lá para ver o profeta, ver a palavra de Deus. E fizeram o quê? Criaram uma situação, mataram João Batista. Imagino eu, agora resolvemos o problema. Agora as sinagogas vão lotar novamente. E para surpresa de muitos, o que aconteceu? Aí que a sinagoga esvaziou mais ainda. Por quê? Mataram João Batista, mas esqueceu que ele veio preparar o caminho para Jesus. E agora era Jesus que estava ali fazendo um milagre. Agora era Jesus que estava ali libertando paralíticos, libertando endemoniados. Estava ali curando mulher de fluxo de sangue. Estava ali fazendo paralítico carregar sua cama novamente. Estava fazendo cego ver. Aleluia. O que aconteceu? A sinagoga continuou vazia. E o que aconteceu? O povo continuou vindo até Jesus agora. Antes o povo vinha até João Batista, aquele que estava preparando o caminho. Mas agora, com a morte de João Batista, o povo está vindo até Jesus. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus também. E assim como Deus usou João Batista, agora Deus estava usando o seu filho amado Jesus. Ele estava anunciando o reino dos céus. E todos nós sabemos, por ele estar anunciando o reino dos céus, isso incomodou. E todos nós sabemos que Jesus veio para morrer por nós. E assim ele fez, irmão. Ele veio, anunciou o reino do céu, estabeleceu o seu reino. Foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, trazendo esperança para todos nós e trazendo salvação. Ele veio para cumprir a palavra, irmãos. Então ele veio para cumprir a palavra de Deus, irmão. Ele veio para anunciar o reino. Ele veio para estabelecer o reino também. Mataram Jesus. A impressão que dá que as sinagogas iam voltar a encher de novo. Mas o que aconteceu? Deus levantou Pedro, os outros discípulos, os outros apóstolos. E o que aconteceu? Da mesma forma, as multidões vinham até Pedro, vinham até eles, os discípulos, até os apóstolos. E Deus usava esses homens em milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Aleluia. E o que aconteceu, irmãos? Muitas almas se renderam e o reino dos céus, mesmo assim, era anunciado, era propagado. O evangelho não parou, irmãos. Então, irmãos, reflita comigo. Mataram João Batista. Jesus deu sequência. João Batista veio para preparar o caminho, irmãos. Jesus veio para restabelecer o reino dos céus. Os apóstolos, irmão, veio para dar continuidade anunciando o reino dos céus. E agora é comigo e com você. Porque não tem mais João Batista, porque João Batista já está na glória. Não tem mais Jesus para anunciar o reino, ele só está conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Os apóstolos fizeram a sua parte. E agora é comigo e com você anunciar o reino dos céus. Irmãos, você foi chamado para falar do amor de Deus. Você foi chamado para dizer que Jesus salva, cura, batiza e leva para a glória, irmãos. Irmão, tem um chamado, tem um peso em cima da minha vida, em cima da sua. Tem uma responsabilidade muito grande, irmão, que é anunciar esse reino aqui, ó, o reino dos céus. Ainda que esse reino seja atacado com violência, ainda que pessoas violentas tentam conquistá-lo, como está escrito na palavra, irmãos. Não pare de anunciar o reino dos céus.
Não pare de anunciar Cristo. Irmãos, não esqueça que a gente deve pregar o verdadeiro evangelho e que Cristo é o centro desse evangelho, irmãos. O evangelho da cruz, da renúncia. Amém, irmãos? Esta foi a palavra, irmãos. Então, irmãos, quando a Bíblia fala que o reino dos céus é tomado à força, na outra versão, né, está falando disso, que o reino do céu tem sido atacado com violência e que pessoas violentas tentam conquistá-lo. É desse sentido, irmãos. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido essa palavra aqui, ó, e guardar aí no seu coração, viu? Então, irmãos, por fazer a vontade de Deus, muitos sofreram. E nós também, de alguma maneira ou de outra, irmão, a gente vai ser atingido, irmão. Por quê? Porque temos um adversário que quer que a gente não anuncie esse reino, que quer que a gente fique calado. Então todo aquele que se dispõe a falar desse amor, a falar desse reino, a anunciar a vinda do Filho de Deus, irmão, ele vai sofrer um pouco. Porque no mundo teremos aflição, mas tem um bom ânimo, Jesus diz, porque ele venceu o mundo. Então, irmão, nada pode impedir você. O inimigo pode até parar você por uns dias, o outro, mas Deus sempre vai levantar um, irmãos. Se Deus permitir que alguém vai, por exemplo, lá na China, na África, quantos que estão morrendo, irmão? Por causa do reino dos céus. Mas Deus sempre levanta outro. Lembra lá no passado, irmão? Matava os cristãos, jogando eles nas covas de leões. E o que acontecia? Quanto mais matava os cristãos, mais a igreja crescia, irmãos. É como o pastor sempre diz, irmão. Crente é como um omelete. Quanto mais bate na gente, mais a gente cresce, irmão. Ai. Quanto mais que a gente sofrer, irmão, por amor do reino do céu, mais a gente vai crescer. Mais a gente vai encorajar, irmão. Pode ver, a igreja, quanto mais matava os cristãos, mais a igreja encorajava. Nos dias dos apóstolos não foi diferente, nos dias de Jesus não foi diferente. Quanto mais era perseguida a igreja, irmão, mais a igreja crescia. Ao ponto das pessoas venderem as suas fazendas, venderem seus bens e repartir uns aos outros, irmãos. Por amor ao evangelho, por amor a Deus, por amor a Cristo, irmãos. Isso é coisa linda, irmãos. Esse é o evangelho, irmãos. Esse é o reino dos céus que devemos pregar. Chega, irmão, de enganar as pessoas. Vamos falar da verdadeira palavra de Deus, irmão. Amém, irmãos? Então, meu irmão, ainda que o reino do céu tem sido atacado com violência e pessoas violentas tentam conquistá-lo, não esquece que nós temos o Senhor dos Exércitos ao nosso lado. E Ele vai dar força para mim e para você continuar anunciando o seu reino. E que Deus abençoe todos vocês. Este foi o quadro Alimentando a Alma com a Palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.